Bom, então, como eu falei, nós estamos aqui com dois vídeos que falam desse debate nos anos 70. Nos anos 70, especificamente em 1972, a gente tem dois marcos muito importantes que tornam esse debate de um debate que era científico, feito por cientistas, por biólogos, por geógrafos, se torna um ponto para ser discutido por todo mundo. Então, isso que a gente trouxe nesses dois vídeos, e depois eu vou colocar mais vídeos falando de como que isso vai se desdobrando, mas a gente vai hoje discutir todo esse processo. O que acontece? A gente começa com esses marcos em 1972, mas, na verdade, é um debate muito anterior, mas ainda muito restrito na história dos cientistas mesmo, né? No vídeo eu coloco alguns livros que são importantes dos anos 60, dos anos 70, antes de 72, livros inclusive de ficção. Estreou, eu acho que essa semana, o filme Duna, que eu falo lá no vídeo. Então, esse livro fala de viagens intergalácticas, etc. e tal, mas ele é uma grande metáfora da questão do petróleo. Um país que é totalmente deserto, onde a água é muito problemática. Você tem ali uma coisa que você tira, que dá um barato nas pessoas, mas que, além de dar esse barato, é fundamental para você fazer viagens interestelares. Então, na verdade, é muito clara a analogia com a questão ecológica, né? De devastação do mundo, da preocupação com a água e com os recursos que não são renováveis, tudo isso para utilizar na forma de combustível e por aí vai. Então, se vocês verem o filme, vocês olhem tentando entender se ali o que ele está falando não é uma questão ecológica também, não tem um fundo ecológico. Então, assim, nós temos aí 65, 56, 67, temos vários livros que vão trazendo essa questão, ou seja, você vai acumulando um conhecimento. E quando nós chegamos em 1972, nós temos a publicação de um livro que chama Os Limites do Crescimento, e esse livro é um livro que estoura, é um sucesso de vendas, vende mais de 12 milhões de cópias para mais de 30 países. Então, eu falo no vídeo, isso significa o seguinte, que todo mundo leu, né? E não que todas as pessoas leram, mas não são apenas os cientistas que leram, porque não existia 12 milhões de cientistas, tá certo? Não são apenas os políticos, não são apenas os hippies, todo tipo de gente leu. Então, essa discussão ecológica, ela se torna uma preocupação que toda a sociedade passa a compartilhar. Então, o livro ele tem esse fator importante, né? Quando a gente vai discutir políticas públicas, e existe um tópico que a gente discute, que é a formação da agenda. Tá? E o que é essa formação da agenda? É a gente pensar por que alguns temas são discutidos e outros temas não são discutidos. Por que a gente discute sempre que não pode, por exemplo, romper o teto dos gastos? Ou por que a gente discute todos os dias como é que está o combate à Covid e não discute outros temas? Por que a gente não discute temas que são espinhosos, mas às vezes o tema nem é espinhoso, ele simplesmente não está no radar das pessoas? Por que a gente não discute clonagem ou alguma outra coisa científica complicada? Então, assim, existem alguns temas que a gente está para discutir, está para decidir, e existem temas que não estão. E aí, o estudo sobre como se forma a agenda, ele parte basicamente de 3 motivos para a gente passar a discutir um tema. Uma coisa que ele chama de eventos, né, que são fatos muito marcantes. Então, vamos pensar, por exemplo, no caso do Covid, né? Por que a gente discute Covid? A gente discute Covid porque todo dia está morrendo 300 pessoas de Covid e não tem nenhuma outra doença que mate tanto no Brasil quanto isso. Tá? Por que a gente discute tanto o preço da gasolina hoje? A gente discute o preço da gasolina porque a gasolina, a cada 15 dias, ela sofre um aumento. E isso aí impacta na vida de todo mundo. Então, todo mundo quer discutir isso. Então,
Quando você tem esses eventos, quando você tem esses fatos consolidados, um tema entra na agenda. Um segundo motivo pelo qual um tema pode entrar na agenda é por conta da ação política. Quando entra um novo partido no governo, e aí esse partido tem uma missão bem definida. E aí ele age nesse sentido e passa a trabalhar para que esse tema seja discutido. E a terceira causa é o conhecimento acumulado. E a gente consegue identificar todas essas causas, claro que elas têm raízes diferentes, impactos diferentes, elas têm peso diferente, mas a gente consegue identificar todas essas causas na situação, na questão do meio ambiente. Como eu falei, você tem um conhecimento acumulado, você tem vários livros, você tem vários artigos que tratam dos efeitos da poluição, dos efeitos dos alimentos com pesticida, né? O uso de fertilizantes, de pesticidas, de agrotóxicos em geral, o quanto que isso impacta na vida das pessoas. Você tem toda uma discussão a respeito do esgotamento de recursos naturais. E tudo isso vai, ao longo do tempo, as pessoas vão... você pensou isso, o outro pensou uma coisa parecida, a partir do seu debate, o outro complementa alguma coisa. Então, aquele processo da ciência onde você vai construindo o conhecimento. Então, isso é muito evidente. O que acontece especificamente no ano de 1972? Em 1972, nós temos um fato, nós temos esse evento que eu falei, que é a publicação desse livro. Não pelo livro, que ele traz lá uma teoria, mas existiam várias outras, mas porque o livro foi um sucesso. E aí se torna uma coisa obrigatória que todo mundo saiba do que se está falando. Né? Algumas vezes isso acontece. Tem algum livro que chega e que mesmo quem não leu sabe do que trata o livro, mesmo quem não leu sabe mais ou menos quais são as ideias. A gente tem esses livros que têm essa capacidade de mobilizar. E o Limites ao Crescimento foi um desses livros. Tá? A outra coisa que aconteceu em 1972 foi a ação política, né? Foi o processo político. Quer dizer, a Organização das Nações Unidas decide montar uma conferência mundial para discutir a questão do meio ambiente. Isso, evidentemente, mobiliza todo mundo, apesar de não ser a primeira ação da ONU nesse sentido, já tinha tido conferências, mas com outros nomes anteriormente, quanto os próprios eventos preparatórios, que foram vários, acabaram tendo umas mobilizações mais locais, mas você ter esse encontro mundial é uma coisa que chama muito a atenção. Né? Então você consegue mobilizar, você tem tanto um livro de sucesso, que todo mundo fala, todo mundo leu, todo mundo comenta, todo mundo sabe que existe, e você tem, ao mesmo tempo, uma conferência que propõe a discutir essa temática e aonde vão estar presentes a grande maioria dos países do mundo. Então, você, com isso, faz com que o tema do meio ambiente entre definitivamente na agenda de todo mundo. Né? Ou seja, todos os países do mundo passam agora a ter uma preocupação com o meio ambiente. Claro que estamos falando de alguns países que têm uma maior preocupação, alguns países que vão ter uma menor preocupação. Mas ninguém vai virar e vai dizer que não sabe o que é o meio ambiente. O que nós temos para dizer ainda a respeito do livro Os Limites do Conhecimento? Deixa eu pegar aqui uma apresentação que eu vou compartilhar com vocês. Tá? Então, o livro Limites ao Crescimento é um livro que foi encomendado pelo Clube de Roma, pelo chamado Clube de Roma. O que era esse Clube de Roma? Esse Clube de Roma era uma associação empresarial do primeiro mundo. Era uma associação que reunia empresários, cientistas também, mas geralmente homens de negócio das empresas do primeiro mundo. E era patrocinado pelas fundações dessas empresas. Então, a Fundação Volkswagen, né, a Fundação Rockefeller, todos eles financiavam esse Clube de Roma. Pois muito bem, no ano de 1971, o Clube de Roma encomendou para uma universidade norte-americana um estudo a respeito
dos desafios ecológicos do nosso mundo. E essa universidade, né, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, fez esse estudo olhando para 5 aspectos. O aspecto da população, do crescimento populacional, o aspecto da produção de alimentos, da produção industrial, da poluição e dos recursos não renováveis. E como a gente já falou, e eu acho que alguns de vocês já ouviram falar, esses aspectos são analisados sob uma perspectiva neo-malthusiana. Ou seja, eles retomam e atualizam aquela perspectiva que o Thomas Malthus teve no final do século XVIII. O que ele dizia no final do século XVIII? A nossa população cresce num ritmo muito rápido e os nossos alimentos, a nossa capacidade de produzir alimentos, não é capaz de acompanhar isso. Qual vai ser o resultado? O resultado vai ser que a gente vai ter crise de fome. De quebra, ele diz o seguinte, e é isso que explica por que os pobres passam fome, porque os pobres têm mais filhos. Então, na verdade, ele faz uma coisa apocalíptica, que não entende exatamente a dinâmica das coisas, né? A dinâmica do capitalismo, ele não entende, inclusive, porque estava nascendo naquela época a Revolução Industrial, então ele não tinha um distanciamento para entender o que isso significava exatamente. Mas, assim, além de não entender, ele aproveita e faz uma teoria que permite ele justificar que os ricos são ricos porque são melhores e os pobres são pobres porque eles têm muitos filhos. E os ricos, eles são melhores por quê? Porque eles sabem que eles não devem ter tantos filhos, que eles devem produzir, e não porque eles herdaram a riqueza, que geralmente é o que acontece. E o que o pessoal do Clube de Roma e do MIT faz, muitos anos depois, é simplesmente atualizar isso. Ao invés de estarmos falando diretamente da fome e da pobreza, estamos falando da ecologia, do meio ambiente. É como se fosse um malthusianismo verde. E eu até procurei essa foto, que está aqui nesse slide, que é uma foto, se a gente levar as últimas consequências desse pensamento, a gente chega nesse tipo de declaração. Ou seja, salve o planeta, se mate. Aí você vai salvar o planeta, porque se as pessoas continuarem vivendo, é esse que vai ser o problema. Bom, agora olha só, o que tem aqui de bastante interessante para a gente pensar a respeito desse estudo. O que foi que aconteceu com todas essas previsões hoje em dia, olhando para hoje? A população não parou de crescer, pelo contrário, ela cresce cada vez mais rápido. Nós já somos 7 bilhões de pessoas. Nos anos 50, ou seja, há 70 anos atrás, éramos metade disso, era menos da metade disso. Então, o ritmo de crescimento da população vem aumentando. Então, a gente continua tendo um crescimento da população muito grande. O que eles diziam no livro Limites ao Crescimento? Eles diziam, com isso a gente vai ter um problema de fome, porque a gente não vai conseguir aumentar a produção de alimentos. Isso não é verdade. A gente, pelo desenvolvimento da tecnologia, consegue hoje alimentar muito mais gente do que existe no planeta. Se a gente tem um problema de fome, não é por falta de alimentos. A gente tem um problema de fome grave e que está aumentando no Brasil. E o Brasil é o maior produtor de alimentos do mundo. A gente está tendo cada vez maiores safras de grãos que são todas vendidas para o exterior. Então, não é por falta de produção de alimentos. É um problema de distribuição. Então, aquela análise que eles faziam inicialmente não era uma análise muito correta. Da mesma forma, a produção industrial. Nós continuamos tendo aí uma produção industrial que causa poluição e que utiliza recursos não renováveis. Mas os problemas de poluição que nós tivemos nos anos 70 e nos anos 80, eles já não existem com a mesma gravidade hoje em dia. Por quê? Porque você conseguiu desenvolver tecnologias que lidassem com isso. Por exemplo, aqui no Brasil, o município de Cubatão, no começo dos anos 80, era considerado um dos municípios mais poluídos do mundo. Que lá em Cubatão existe ali um conjunto de empresas petroquímicas que foram colocadas ali durante o nosso desenvolvimento. E eram empresas que não tinham nenhuma preocupação com a poluição.
E aí, como o Cubatão fica bem na beira de uma serra que é quase uma muralha, essa poluição fica acumulada. E hoje nós não temos mais isso. Nós não temos isso no Brasil e nós não temos nem conhecimento de que haja isso em outro lugar. Então, nós temos ainda o problema de poluição, mas não é uma coisa que acompanhou o crescimento da produção industrial, que é muito maior do que era há 50 anos atrás. E, da mesma forma, a coisa dos recursos não renováveis. Os recursos não renováveis, o maior exemplo que nós temos de recurso não renovável é o petróleo, né? Que é a nossa fonte energética para a grande maioria das indústrias, né? Para os carros, para os meios de transporte, por aí vai. Tem aí 5 anos, 6 anos, que se descobriu o pré-sal. Quando você descobre o pré-sal, a quantidade de petróleo que você consegue tirar é muito maior do que o que existia antes. Então, o que a gente vai vendo desde os anos 70 é que todo mundo diz que o petróleo vai acabar, só que a quantidade de petróleo disponível no mundo só vai aumentando. Por quê? Porque você vai desenvolvendo novas tecnologias que permitem você extrair petróleo de áreas que antigamente não era possível. Então, a gente consegue ver, a partir, se a gente pensar nessas 5 dimensões hoje em dia, que realmente o livro Os Limites do Crescimento era um livro apocalíptico. Né? Era um livro que dizia que em 100 anos a gente ia estar numa crise terrível, e nós já passamos 50 anos, temos problemas, mas que não são esses problemas relacionados ao meio ambiente que eles citam no livro. Alguém pode pensar assim, então nós não temos problemas sérios de meio ambiente hoje em dia, temos problemas de biodiversidade, temos problemas de mudança climática, que são questões que eles não estavam falando naquela época. O que eles faziam era uma análise claramente neomalthusiana de que a gente não vai conseguir produzir na quantidade suficiente para dar conta da nossa população. Kaique, você levantou a mão aí, diga. Essa teoria, esse questionamento que foi levantado, não sei se você pode me dizer, teve algum impacto com a crise do petróleo naquela época? Influenciou em alguma coisa ou não? Então, a gente vai falar da crise do petróleo, porque é uma coisa muito importante para a gente entender esse desenvolvimento do pensamento ambiental. Mas, no caso, não teve, porque a crise do petróleo, o primeiro choque do petróleo, ocorre em 1973, ou seja, um ano depois de tudo isso que a gente está falando, né? Tanto do livro quanto da conferência da ONU. Então, a questão ecológica ganhou muita força, mas, na verdade, o choque do petróleo dá uma quebrada nisso. Por quê? Porque as pessoas, o preço da gasolina sobe muito, o preço do petróleo sobe muito, você tem crise de desabastecimento, você tem um aumento da inflação e as pessoas pensam, pois é, petróleo é uma coisa muito ruim que polui o meio ambiente, mas é muito pior viver sem petróleo. Olha a crise que a gente está, olha o caos que a gente está. O que acontece, falando especificamente do mercado de petróleo? A crise do petróleo foi o seguinte, você tem alguns poucos países que produzem petróleo, a grande quantidade de petróleo no mundo. E esses países se organizavam numa organização que chamava a OPEP, que era a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Ou seja, os países que vendiam petróleo para o mundo. E aí, como era uma meia dúzia de países, eles resolveram o seguinte, vamos aumentar em 10 vezes o preço do petróleo, porque todo mundo tem que comprar da gente. E assim a gente vai conseguir ganhar 10 vezes mais dinheiro. Coisa boa, né? De uma hora para outra. E foi isso mesmo que eles fizeram. Eles aumentaram o preço e aí todo mundo teve que pagar 10 vezes mais. Então, o custo da energia ficou muito caro. Agora, por outro lado, Kaique, o que acontece? Você tinha alguns locais que tinham petróleo, mas que era complicado você tirar esse petróleo. Quando um barril de petróleo custava 10 dólares, 5 dólares, não valia a pena, era melhor você comprar dos árabes. Mas agora que o barril do petróleo custa 50 dólares, 100 dólares, vale a pena você investir numa tecnologia nova. Esse é o caso brasileiro. O Brasil ele começa a extrair petróleo em 1980. Na década de 80 é que você começa a extrair bastante petróleo.
apesar que a Petrobras existe lá desde 1954, com Getúlio Vargas, mas era uma coisa de uma produção muito pequena. Não existia petróleo, porque o petróleo brasileiro é um petróleo que está principalmente no mar. Então, é um petróleo que, para você tirar, é caro. Você precisa fazer uma plataforma governamental. Você precisa fazer uma plataforma de extração de petróleo. Você precisa levar todo mundo para ficar 15 dias lá na plataforma. Você precisa aprofundar mergulhadores para fazer a manutenção. Agora, quando eles aumentaram o custo, se torna viável você desenvolver essa tecnologia. O que foi feito aqui no Brasil, o que foi feito na Inglaterra, no Mar do Norte, na Rússia, países que não eram produtores de petróleo que se tornaram, que passaram a produzir petróleo, porque como o preço era muito alto, você podia ter um custo de desenvolvimento que ainda ia compensar. Então, um dos fatos que faz com que você aumente a quantidade de petróleo que a gente pode extrair hoje, né, que hoje a gente possa extrair muito mais petróleo que antes, é o fato que durante a crise muita tecnologia foi avançada nesse sentido. Bom, e aí então a proposta do limites do crescimento era essa. Nós não vamos ter crescimento nenhum. O que traz alguns impactos bastante complicados. Por que são impactos complicados? Quando você tem países ricos, que a taxa de crescimento é menor, de crescimento populacional é menor, e países pobres, que a taxa de crescimento populacional é maior, quando a gente fala de fazer crescimento zero, você tem um impacto muito maior sobre os países pobres. Quando você fala de ter um crescimento zero da produção industrial, isso significa que países pobres não vão conseguir ficar ricos, porque a gente não vai aumentar a riqueza geral. Para a gente pensar nos nossos dias de hoje, significaria dizer que jamais a China seria capaz de ser esse país que ela é hoje. Nos anos 70, nós estamos falando de uma China extremamente pobre, que lutava para acabar com a fome. E uma Coreia também, que não dominava nenhuma tecnologia, cujas fábricas eram todas mantidas pelo governo para copiar produtos norte-americanos ou europeus. Então, se você tivesse, naquele momento, dito, ninguém pode aumentar a sua produção industrial, isso significaria dizer que os Estados Unidos seria até hoje o país mais rico do mundo e a China seria um dos países mais pobres. E que ninguém poderia pensar em ascender, em aumentar sua riqueza. Isso aí foi, no âmbito acadêmico, foi contestado, né? E aí eu falo de duas críticas principais. Primeira crítica é a crítica do pessoal da Inglaterra, que diz o seguinte, uma coisa bastante óbvia que a gente já sabia com relação ao Malthus, né? Mano, esse relatório, ele não considera o poder da inovação tecnológica. Quem disse que você vai continuar daqui a 10 anos plantando da mesma forma que você planta hoje, tendo os mesmos defensivos agrícolas, fertilizantes, agrotóxicos que você tem hoje? Quem disse isso? Você é capaz de desenvolver novas tecnologias para resolver ou diminuir esses problemas. Para isso, você precisaria o quê? De um modelo de crescimento que fosse voltado para ter uma tecnologia verde. Outra crítica foi uma crítica feita aqui na América Latina, pelo pessoal da Fundação Bariloche. E o que eles diziam? Eles diziam, o problema da desigualdade, da agressão ao meio ambiente não é um problema de produção, é um problema de distribuição. Então, não é um problema econômico, é um problema sociopolítico. É isso, assim, não dá para cada americano querer ter um carro e dizer que os outros povos não podem ter carro porque eles já têm demais. Isso não é possível. Então, ou a gente vai mudar a nossa sociedade, ou a gente muda as nossas instituições, ou a gente muda o nosso modelo de desenvolvimento, ou isso não vai ser possível. E aí eles diziam, por exemplo, por que os países ricos têm menos filhos, têm uma taxa de crescimento populacional menor? Porque eles são melhores? Não. Porque eles têm mais educação. E à medida que você aumenta a educação do povo, as taxas de natalidade caem. E a gente vê isso no Brasil. A queda da taxa de natalidade a partir dos anos 90 é muito radical, tá? Junto com vários outros avanços na queda da mortalidade infantil
e no aumento da escolaridade das pessoas. Então, em vez de você querer fazer um programa, por exemplo, que impeça os pobres de ter filhos, ou que faça uma esterilização em massa dos pobres, você dê para eles educação, porque eles mesmos vão não querer ter filhos. Dê para eles oportunidade de emprego. Dê para eles uma vida como a vida dos ricos. Porque os ricos, na verdade, escolhem não ter filhos. E os pobres também vão poder fazer isso. Não tem nada porque eles fariam diferente. O que nós vemos nessas críticas é o seguinte: enquanto o pessoal do livro Limites ao Crescimento dizia a gente tem que parar o desenvolvimento, tanto o pessoal da Inglaterra quanto o pessoal da América Latina dizia a gente precisa pensar num outro tipo de desenvolvimento. Não pensar em indústrias que destruam o meio ambiente, mas pensar no desenvolvimento de tecnologia verde. Não fazer tecnologia para a guerra, né? O grande motor da nossa tecnologia é a indústria bélica e a indústria aeroespacial, deixar isso de lado e priorizar em estudos que busquem formas de economizar energia, formas de substituição de recursos não renováveis e por aí afora. Então, o que eles estão dizendo é a gente precisa de um outro modelo de desenvolvimento. Pois muito bem, essa discussão é a discussão que pega na Conferência de Estocolmo. Né? A Conferência de Estocolmo ela começa... Pois é, é um sonho, Matheus, mas que talvez a gente em algum momento vai ter que se deparar com ele. Né? Porque à medida que a gente for avançando aqui para o começo do século XXI e falando dos nossos dados, a gente vai ver que a nossa situação cada vez mais é dramática. Né? E assim, a gente vai entrar nele, amém, não que a gente vai entrar nele por uma escolha própria, mas pelas contingências. Né? A gente já vive algumas coisas, né? Você tem essas secas terríveis, nós temos aí uma crise hídrica, que da onde vem essa crise hídrica? Ninguém consegue explicar. Não chove, como se fosse uma coisa que Deus não quer que chova. Não chove exatamente porque os cientistas estão há anos falando que você está tendo um processo de mudança climática. Né? Esse calor terrível, esse frio terrível. Né? Então, essas questões... exatamente. Talvez a gente vá fazer essas alterações não por bem, mas por mal. Mas é essa discussão que a gente teve na Conferência de Estocolmo. O que aconteceu provavelmente, o sucesso do livro ajudou nessa mobilização. Os países queriam participar porque era uma coisa que estava na ordem do dia e certamente o livro e essa teoria de crescimento econômico zero dominou o debate. A gente teve ali uma disputa nos debates que foi muito indesejada entre os países ricos e os países pobres. Os países ricos com uma maior preocupação a respeito do meio ambiente e os países pobres dizendo, não, a gente quer, vocês destruíram o meio ambiente, agora a gente quer crescer também, a gente também quer essa riqueza que vocês têm. E vamos lembrar que a gente estava num mundo que tinha ali uma pequena parcela de países ricos e capitalistas, uma grande parcela de países pobres e capitalistas e uma parcela também relativamente pequena, mas com muita expressão, de países comunistas. Isso é uma coisa importante. A gente tem um historiador inglês chamado Eric Hobsbawm, ele escreveu um livro que chama A Era dos Extremos, onde ele fala a respeito do século XX. E ele diz, o século XX é um século marcado, principalmente, pelo comunismo da União Soviética. Por que ele é marcado pelo comunismo da União Soviética? Porque, primeiro, você concretiza uma experiência comunista, que é uma alternativa ao capitalismo, e os países capitalistas, quando eles pensam que eles vão querer se manter capitalistas, eles não podem adotar um capitalismo selvagem. Por quê? Porque as pessoas que vão sofrer os efeitos do capitalismo selvagem, eles têm agora uma perspectiva de um mundo comunista. O que ele estava dizendo se você repetisse o que existia no século XIX nos países desenvolvidos, provavelmente esses países eles se tornariam comunistas. E por isso que a gente teve, por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial, um grande investimento de recurso
sem contrapartida, não foram empréstimos dos Estados Unidos na Europa e no Japão, né? O que impediu, por exemplo, que países com partidos comunistas fortes, como a Itália, como o próprio Japão, com um movimento sindical forte, esses países nunca se tornaram países comunistas, né? E, ao mesmo tempo, como é que você fazia isso? Você dava benefícios para os trabalhadores. Então, você tem lá um sistema de proteção integral, você tem um sistema de emprego, você tem um sistema de aposentadoria. Tudo isso foi conquistado por quê? Porque havia um medo de que a gente pudesse se tornar um país comunista. Isso era uma coisa bastante real, porque vários países eram comunistas. Cuba, em 59, deixa de ser um país capitalista e se torna um país comunista. A China, em 49, deixa de ser capitalista e se torna comunista. Então, você tem vários países que passam por essa transformação. Nada impediria, por exemplo, que outros países também passassem por isso. Então, você fazer essa discussão era uma discussão muito delicada, porque os países capitalistas eles eram unidos contra os países comunistas. Só que aí vem essa conferência da ONU e coloca entre ricos e pobres uma disputa. E a gente não conseguiu avançar nesse sentido. O que a gente faz? A gente faz uma declaração de Estocolmo, que é importante porque coloca o assunto na agenda governamental de todo mundo, ou seja, depois de 72 não é mais um assunto de cientista, é um assunto para os governos tratarem. E essa declaração de Estocolmo, que fala aí a respeito do desenvolvimento, da preocupação com o meio ambiente, ela dá base para um direito ambiental internacional, inclusive fazendo com que várias constituições nacionais passem a incorporar a questão ambiental. Esse resultado, apesar de parecer pouca coisa, né, ele é bastante importante, principalmente se a gente considerar que a ONU não é um país, ela não consegue definir as políticas dos países, né? Então, o poder de ação dela é muito pouco, mas ela conseguiu colocar o assunto na ordem do dia, né, e conseguiu estimular que muitos países avançassem nesse debate. Um outro resultado da Conferência de Estocolmo é o conceito de ecodesenvolvimento, tá? Que é um conceito que foi desenvolvido, que a gente pode botar naquele balaio de gatos lá, que eu chamei de outro modelo de desenvolvimento, né? Que surgiu exatamente lá na Suécia. Então, ele pensava um modelo de desenvolvimento que buscasse a satisfação das necessidades básicas, a solidariedade com as gerações futuras, a participação da população envolvida, a preservação dos recursos naturais e do meio ambiente em geral, a elaboração de um sistema social que garantisse emprego, segurança social e respeito a outras culturas e um programa de educação. Tá? E, por fim, foi criado o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, que passou a tocar esse tema aí daí para frente. Então, a gente teve ali alguns avanços conceituais, né? A gente estava preso naquela ideia de não pode haver mais crescimento, o meio ambiente e o crescimento econômico são incompatíveis, e você consegue pensar um modelo de ecodesenvolvimento onde não são mais incompatíveis. Então, isso aí já é um avanço. Mas nós não conseguimos chegar e avançar em acordos mais concretos. E por que você tem essa dificuldade? Por vários motivos. Primeiro, porque naquela época ainda se tinha muita incerteza contra a gravidade do problema. Ninguém sabia exatamente o quão grave podia ser os problemas ambientais. Você tinha esse problema de desnível de desenvolvimento entre países, o que fazia com que eles tivessem interesses diferentes. Então, os desníveis entre os países faziam com que os interesses fossem muito diferentes. E aí a gente vê isso na recusa a esses projetos de outro desenvolvimento, né? Então, quando você fala de outro tipo de desenvolvimento, quando você fala de justiça entre os países, quando você fala de várias coisas, os caras ficam loucos, porque eles não querem de jeito nenhum. Porque isso significa eles perderem o poder deles.
né? Então, existe aí toda essa dificuldade. E aí, por conta dessas dificuldades, esse debate ao longo dos anos 70 vai se enfraquecendo, né? Você ainda tem vários eventos da ONU, você tem eventos da ONU voltados para discutir a questão das águas, você tem eventos da ONU voltados para discutir a questão das energias não renováveis, você tem um monte de eventos, mas as pessoas vão, discutem e não sai nada, porque essas divergências são irreconciliáveis. Nem os países pobres querem abrir mão do direito de um dia conseguirem ficar ricos, nem os países ricos querem abrir mão do direito de continuar explorando, inclusive que as suas empresas dos países ricos explorem os países pobres, né? Que é isso que muitas vezes acontece. Então, a gente não tinha como conciliar isso. E aí você vai perdendo força, né? Vai ter uma conferência da ONU sobre determinado assunto de meio ambiente. Putz, de novo. Lá vem de novo a ONU com aquele papinho dela, que não dá em nada, né? Então, você vai minguando, e o assunto entra nos anos 80 já sem grande força. O que aconteceu dos anos 70 para os anos 80? Uma questão que o Kaique já levantou. Tivemos a crise, tivemos 2 choques do petróleo, um em 1973 e um em 1979. 2 elevações do preço muito altas que acabam impactando na economia de uma forma geral. Nós tivemos aí uma conjuntura econômica ruim também. Nós temos aí uma estagnação. Então, você tem ali todos os países crescendo depois da Segunda Guerra, e quando chega nos anos 70, esse crescimento não é mais tão vigoroso. Você começa a ter inflação, você acaba de ter crescimento econômico, você começa a ter uma crise econômica muito grande por todos os países, né? E com isso, o que você vê? Você vê surgir o neoliberalismo. Por que eu estou falando isso? Isso é fundamental aí para frente, que a gente vai ver. Mas surge o neoliberalismo. Em 1979 é eleita a Margaret Thatcher como primeira-ministra da Inglaterra. Em 1980 é eleito o Ronald Reagan como presidente dos Estados Unidos. Em 81, o alemão lá, o Helmut Kohl, é eleito como primeiro-ministro da Alemanha, e todos eles vão fazendo essa mudança. E nós temos também uma série de acidentes ecológicos muito graves nos Estados Unidos, na Índia, na União Soviética, na Alemanha. Todos esses países passam por acidentes químicos, acidentes nucleares muito graves. Tanto que um sociólogo alemão ele desenvolve um conceito da sociedade de risco, ou seja, uma sociedade que está permanentemente ameaçada pelo risco de acidentes. Ele fala de vários aspectos e depois ele até incorpora terrorismo, etc. e tal, mas o que ele estava falando naquele momento era exatamente dos riscos ambientais. Era o risco de você comer comida contaminada com agrotóxico e era o risco dos acidentes. Sendo que um acidente desse tipo é um acidente que prejudica não apenas aquele lugar onde aconteceu o acidente. O acidente com a usina nuclear de Chernobyl criou ali uma nuvem nuclear que quase que ia chegar no norte da Europa, na Suécia, na Noruega, na Escandinávia como um todo. Então não é um problema só que se aconteceu naquele município que se dane. Não. Você agora tem um acidente aqui e o resultado negativo bate em outro lugar que não tinha nada a ver com aquilo, né? Então você vai aumentando aí essa noção da sociedade de risco. E aí todos esses movimentos, né, as resistências políticas de quem não queria mudança, a crise do petróleo, o neoliberalismo, enfraqueceram o tema ambiental. Mas esses acidentes ecológicos, eles mantêm a ideia de que existe um perigo que a gente precisa ficar atento. Esse perigo existe, pode se manifestar a qualquer momento, né? E aí, como é que você vai trabalhar e retomar o ímpeto, vamos dizer assim, do tema ambiental? O que a gente ocorre nos anos 80 é que a ONU, novamente, cria uma comissão
e essa comissão cria um relatório que é chamado, tem um nome que é Nosso Futuro Comum, mas que também é chamado pelo nome da presidente da comissão, que é o relatório Brundtland. E esse relatório é o que traz e que dá destaque para o conceito de desenvolvimento sustentável. Então, veja bem, quando a gente fala de meio ambiente, a gente está vendo aqui nessa história da evolução vários conceitos sobre como preservar o meio ambiente. Eu já falei do conceito zerista, que estava lá, que ninguém deve crescer, não deve ter crescimento econômico, nem crescimento populacional. Falei do crescimento do ecodesenvolvimento. E aí, nos anos 80, surge esse conceito de desenvolvimento sustentável. Importante para a gente frisar aqui, esses conceitos, eles não são sinônimos. Você falar em ecodesenvolvimento não é a mesma coisa que falar de desenvolvimento sustentável. Não é a mesma coisa que você falar de uma posição zerista. São visões diferentes do mesmo problema, apesar de que a gente não consegue muitas vezes perceber essas diferenças. Pois bem, o que acontece com o conceito de desenvolvimento sustentável, principalmente com o trabalho dessa comissão, que consegue fazer com que nos anos 80 e nos anos 90 o tema do meio ambiente volte a ser um tema importante? O que eles conseguem fazer é casar a questão ambiental com a questão do neoliberalismo. Por que eu estou dizendo isso? Porque, basicamente, o que o relatório Brundtland está falando é o meio ambiente é um recurso produtivo. Ele tem que ser gerenciado. Não é uma coisa sagrada que tem que ser preservada a qualquer tipo. Ele pode ser conservado. Então, por exemplo, a ideia de você ter um projeto de reparação, de compensação, ela surge ali. Então, veja, não é mais que você não pode destruir o meio ambiente. Mas se você destruir o meio ambiente aqui, você tem ações de compensação em outro lugar. Então, você criou aqui uma super fazenda de plantação, mas você planta árvore na cidade. Então, você está uma coisa compensando a outra. É ali que surge a ideia de que todos os grandes investimentos tenham seus estudos, seus impactos avaliados. Então, que não seja feito apenas um impacto econômico de interesse dos gestores, também seja feito um impacto ambiental de interesse da sociedade como um todo. Agora, esses estudos são sempre localizados, né? Quando eu fiz o vídeo sobre esse relatório, eu falo ali, lembro do acidente de Brumadinho. O estudo que eles fizeram para fazer aquela barragem em Brumadinho não foi um estudo que pensou qual é o efeito de um acidente para todo o país, para todo o ecossistema do mundo. Não, pensaram qual é o efeito ali, naquele entorno daquela cidade. E quando a gente teve um acidente, você praticamente destruiu o Vale do Rio Doce. E isso não estava, nenhum estudo previu como compensar isso, porque você faz os estudos muito localizados. E, principalmente, ao ser um recurso, significa que o meio ambiente pode se valorizar, pode se desvalorizar, que você pode negociar com o meio ambiente. Tá? Então, hoje, por exemplo, você tem uma política, né, que é aquele protocolo de Kyoto, que é famoso aí, porque, onde estabeleceu as metas, criou também uma coisa que era a política o mercado de carbono. Então, você pode poluir mais do que você deveria. Não é que isso seja impossível, você pode. Apenas alguém vai ter que poluir menos e te passar o direito, te passar os créditos de carbono. Isso pode ocorrer entre as empresas, entre os países. Então, com isso, você torna o meio ambiente uma mercadoria. Não, você pode destruir, desde que você pague pela destruição. Você pode pagar por essa distribuição no mercado de carbono, ou você pode pagar por essa destruição por meio das compensações. E aí é aquela coisa que uma época atrás tinha lá no Facebook, né? Se você tem uma regra, mas para quem foge dessa regra, a punição é uma multa, então essa regra só vale para quem é pobre, porque o rico não tem problema de fazer compensação,
não tem problema de comprar crédito de carbono, não tem problema de nada disso. Então, você consegue, por mecanismos de mercado, unir a questão do meio ambiente com a questão do neoliberalismo. E esse foi o grande pulo do gato que o relatório do desenvolvimento, que o relatório Brundtland, né, que traz o conceito de desenvolvimento sustentável, traz. Outro pulo do gato que ele faz é o seguinte: tudo que pode dar problema, ele evita. Então, por exemplo, o conceito de desenvolvimento sustentável, tá? Que está lá escrito, que é um conceito básico para a gente ter nessa nossa discussão. Desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Então, aqui, na verdade, trata-se de um pacto intergeracional. A gente hoje cuidando das gerações futuras. Veja bem, esse conceito, essa definição, é uma definição que tem um monte de coisa, tudo que pode dar problema, ela evita. O que é necessidade? Quando a gente falou de ecodesenvolvimento, ele fala de necessidades básicas. Necessidades básicas é tudo que você precisa para sobreviver. É alimentação, é saúde, é educação, é moradia. Essas são as necessidades básicas. Agora, o desenvolvimento sustentável não fala em necessidades básicas, fala em necessidades do presente. O Brasil tem as suas necessidades, os Estados Unidos têm as suas necessidades, apesar de poluir 30 vezes mais. Todo país tem as necessidades nunca acabam. As necessidades sempre vão sendo atualizadas, sempre vão sendo aumentadas. E aí ele não diz nada quanto a isso. Ele fala como se houvesse uma disputa entre o presente e o futuro. Então a gente aqui tem que ser responsável pelo futuro. Mas ele não fala nada nas disputas que existem entre ricos e pobres, entre norte e sul, aquela disputa que tinha em Estocolmo. É como se isso não existisse. A gente transforma isso numa disputa entre hoje e o futuro. E que futuro é esse? A próxima geração são os nossos filhos, são os nossos netos, são daqui a 200 anos, daqui a 300 anos? Que futuro é esse? Então ele não fala. Então são coisas meio vagas, né? Ele trata muito da natureza como um bem comum. É um bem que interessa a todos nós. A todos nós, beleza, mas assim, quem destrói a natureza... Não, mas não é, Viviane, que a gente vai estar morto. O problema é o seguinte: com quem que você está se comprometendo? Você não está se comprometendo com ninguém. É o futuro. Ao contrário de você querer o Brasil se tornar um país tão desenvolvido quanto os Estados Unidos. Aí estamos, Brasil e Estados Unidos. Agora, Brasil com Brasil do futuro, não tem conflito, não vai dar confusão. Entendeu? Para ter treta, precisa ter duas pessoas nessa treta. E o futuro não é. Sim, é complicado. É complicado, mas o relatório ele consegue fazer isso, né? Ele consegue fazer essas mudanças. Ele trata o meio ambiente como um bem comum, que todos nós devemos proteger. Kaique, levantou a mão de novo. Diga aí. Professor, eu tive um professor no curso técnico que, quando se falava nesse termo de sustentabilidade, ele fazia uma crítica severa, porque trabalha essa questão do tripé, né, da sustentabilidade: econômico, sociedade e meio ambiente. E ele falava sempre que o que seria levado em consideração primeiro seria o econômico. Então, esse conceito de sustentabilidade não é válido, que as pessoas que teorizavam ele não colocavam essa colocação de que sempre o que vai ser levado em consideração é o econômico. E partindo para a educação ambiental, às vezes a gente vê isso, que as pessoas só se importam com uma questão quando dói no bolso, que é a questão da energia, que você falou aí, né? Que apaga a luz, água, que as pessoas só têm essa preocupação quando
ou está muito racionado econômico, como é a questão da falta, foi a questão da falta d'água em São Paulo e em outros locais, ou a questão mesmo de doer no bolso. E também não só nessa questão, mas também as pessoas as indústrias, elas vão levar mais em consideração o crescimento, tal, o lucro delas, e não esses outros fatores que são importantes. E que aí, quando se leva esse conceito da sustentabilidade, é um conceito falho. Na verdade, assim, no nosso sistema, no nosso sistema que eu estou dizendo é o sistema capitalista. A busca pelo lucro mesmo que vai impulsionar. Tá? E aí, qual é o grande problema que a gente tem para concretizar o discurso da sustentabilidade? O problema é que esse discurso surge num momento neoliberal, que é o momento que diz o seguinte: o Estado não funciona, tem que deixar as empresas, que é o melhor, o mais eficiente, o Estado é corrupto, o Estado é blá, 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 toda essa baboseira neoliberal. Bom, então, quem é que vai controlar se as empresas estão respeitando o meio ambiente? Quem é que vai fazer esse custo que você está falando? Por exemplo, fazer um imposto sobre a exportação, fazer o controle das queimadas. É só o Estado. E você faz isso num momento, e você precisa disso num momento em que o Estado está se desmontando. No mundo todo. No mundo todo. E você está dizendo assim, as empresas vão ter que ter responsabilidade social, etc, etc e tal. Ó, o Emerson falou aqui, ó, que o dinheiro é mais importante, isso é um problemático. Cara, assim, se eu tenho uma empresa e a minha empresa respeita tudo do meio ambiente, e por isso ela tem um custo mais alto, e a minha empresa competidora não respeita nada e tem um custo mais baixo, a empresa competidora vai acabar comigo. É o problema do sistema capitalista. Então, sabe o que vai acontecer? Eu vou ser obrigado, com dor no coração, a também não respeitar o meio ambiente. Qual é o único meio de você evitar isso? O Estado vira e fala assim: eu não quero saber do dinheiro, porque o Estado pode dizer isso. Ele não precisa, ele que faz o dinheiro, ele não precisa ganhar dinheiro. Ele vai lá na Casa da Moeda e manda fazer dinheiro. E aí ele diz, agora precisa o seguinte, essa área ninguém vai invadir. Essa área aqui eu vou dar subsídio para que as pessoas preservem. Eu vou fazer isso, as pessoas precisam prestar contas, né? A Cíntia falou uma coisa aí, peraí, vamos lá, Cíntia. Existem aspectos de civilidade. Você guardar o seu lixo, a balinha, para você jogar na lixeira, não vai acabar com o aquecimento global, de jeito nenhum. Não vai mexer nas tartarugas, mas vai manter a rua limpa. Então, assim, nossa, é importante a gente ter a nossa civilidade, não andar com tudo sujo. Então, continue guardando sua balinha, isso mesmo. Agora, sabendo que nenhuma tartaruga vai morrer por causa disso. Então é isso, assim, a gente tem esse problema. Você tem realmente um sistema onde as grandes empresas são as empresas que desmatam, são as empresas que exploram, e que são empresas que, mesmo fazendo isso no Brasil ou na África, são empresas que são dos países desenvolvidos. Tá certo? Você não tem como competir e você precisaria regular. Você precisaria regular. Agora, para regular, você precisa ter o quê? Um Estado forte, que vai exatamente na contramão do movimento neoliberal, de enfraquecimento do Estado. Então, a história da sustentabilidade ela fica muito no discurso, porque você está dependendo do mercado para fazer isso viabilizar. E o mercado verdadeiramente não vai fazer isso. Vivi, você levantou a mão? Sim, quer dizer assim, muitas empresas até adotam, né, professor, esse discurso de sustentabilidade, mas eles não comprovam como estão fazendo, né? Aí, tipo, aí os ativistas ficam com o discurso da empresa, né? As instituições combatem, né, a preservação,
mas não tem um resultado que seja resultado daquele debate que eles levantaram, sabe? Daquela bandeira que eles levantaram. Tipo a Natura, né? Que é uma empresa bem grande do Brasil, né? Ele diz, tipo, a gente faz isso, os comerciais deles divulgam isso, mas no todo, quando você vai ver a produção, não tem muito do que eles divulgam, sabe? Sobre a sustentabilidade. Aí fica muito preso nisso, só o dizer, a ação não ocorre. Sim, porque, assim, e às vezes eu não duvido que a Natura apoie um grupo, uma comunidade indígena, entendeu? Só que, assim, o impacto negativo que ele traz é muito maior do que só essa comunidade indígena, né? A Natura é uma empresa que explora a biodiversidade, ela explora a biodiversidade, né? Shampoo de maracujá, o não sei o que de frutas, de plantas, entendeu? Ela explora essa biodiversidade. Então, quando ela fala, eu luto para preservar alguma coisa da natureza, ela está lutando pelo interesse dela. Agora, ela não faz mais ou nem igual ao quanto ela explora, porque se ela fizesse, ela não seria uma empresa competitiva, né? Então, a realidade é essa. A única forma que você conseguiria ter um equilíbrio aí seria por meio da ação do Estado, aplicando multa, fiscalizando, regulamentando, estabelecendo o que pode e o que não pode, incentivando o que ele quer que aconteça. Agora, se você não faz isso, não tem jeito, né? Bom, e aí a gente coroa esse processo todo em 1992, quando a gente tem a Conferência do Rio de Janeiro. Tem milhares de nomes, desde os nomes oficiais até Rio 92, ECO 92, Conferência Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento. Essa conferência que conseguiu trazer uma quantidade enorme de países para participar, conseguiu trazer uma quantidade enorme, mais de 100 chefes de Estado para o Rio de Janeiro no período, que conseguiu ter um impacto midiático muito grande, trouxe gente de todo mundo para o Rio de Janeiro, e foi exatamente a conferência que consolida a ideia do desenvolvimento sustentável. E aí essa conferência, ela tratora todo o resto. Então ninguém mais fala de ecodesenvolvimento, ninguém mais fala de crescimento zero para um ou outro maluco lá daquele CIMAT, ajude a natureza, CIMAT, para um ou outro maluco. Esses debates não estão mais colocados. A gente só fala, o conceito que domina é o conceito de desenvolvimento sustentável, com seus problemas e com suas vantagens. E isso foi sedimentado aonde? Isso foi sedimentado na Conferência 20, que ocorreu 20 anos depois da Conferência de Estocolmo. E aí você, lá no Rio de Janeiro, consegue finalizar uma série de compromissos que a gente vai falar em próximas aulas, principalmente a Agenda 21. Você consegue estabelecer como conceito dominante do nosso debate o conceito de desenvolvimento sustentável e abandona toda a outra discussão, todas as outras alternativas. E aí uma coisa que alguém perguntou aqui, se a ONU tinha a possibilidade de obrigar os países a seguir suas metas. Aí o Matheus, o Jamerson, falou o seguinte, que pode aplicar sanções, mas não pode obrigar. Basicamente, é isso mesmo, né? Ela indica, vamos seguir, vamos buscar os objetivos do milênio, vamos buscar os objetivos do desenvolvimento sustentável. Se o país não buscar, se o país não olhar nada disso, a ONU não tem nada para fazer. O que eles desenvolveram no Rio de Janeiro foi uma série de fundos de financiamento de projetos ecológicos. Ou seja, os países ricos, todos os países contribuiriam para esse fundo, né, de acordo com a sua riqueza. Então, os países ricos vão contribuir mais, os países pobres contribuem menos. E você apresenta projetos para serem financiados por esse dinheiro internacional, pela cooperação internacional. Só que o que seu projeto precisa ser para receber o dinheiro? Ele precisa seguir toda a cartilha do desenvolvimento sustentável. Por isso que os projetos precisam ter relatórios de impacto do meio ambiente,
por isso que precisa ter política de compensação, por quê? Porque assim você consegue ter acesso a esse dinheiro. Só que, assim, é engraçado porque esse dinheiro é comandado pelos países ricos, né? Novamente, a gente volta na questão do neoliberalismo. Se você botar preço nas coisas, você botar preço no meio ambiente, estamos falando de mercadoria. E aí você pega, por exemplo, fazendo aqui uma questão que chamou bastante atenção aqui no governo Bolsonaro, né? Com a coisa lá da devastação da Amazônia, os países ricos disseram o seguinte: ó, o fundo da Amazônia que a gente criou, o Brasil não pode mais acessar. Vocês lembram disso? Então, assim, eu entendo a preocupação que eles têm, mas assim, se o fundo é para o desenvolvimento da Amazônia, a Amazônia está a maior parte no Brasil, como é que a gente não pode acessar? Ou seja, a gente precisa acessar dentro das condições que eles colocam. Então, é assim que os países ricos, é assim que os órgãos internacionais como a ONU conseguem não obrigar, mas, digamos que, estimular os países a seguirem as suas regras. E outras formas de premiações. Então, o objetivo do desenvolvimento sustentável tem premiações, tem divulgação, tem boas práticas, tem um monte de coisa que estimula que as pessoas participem, né, e se integrem aos objetivos, apesar de ser uma coisa criada no âmbito mundial, sem a participação efetiva da população, esse tipo de coisa. E isso aí surge e ganha força onde? Ali na Conferência Rio 92. Então, os principais pontos são esses. Assim, você tem uma série de compromissos, do qual o mais chamativo é a Agenda 21. Você tem ali a concretização de que agora o debate ambiental é o debate do desenvolvimento sustentável. E a terceira coisa que fez foi isso: vamos juntar muito dinheiro para financiar ações ecológicas, só que financiar ações ecológicas a partir de algumas regras. E aí é a partir dessas regras que você consegue obrigar, ou vamos dizer assim, estimular os países a seguirem as orientações da ONU, do Banco Mundial, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, de todas esses organismos internacionais que cuidam dos fundos de financiamento de atividades ecológicas. Falou, pessoal. Um abraço, boa noite a todos. Até mais.